dia, pessoal. Então vamos começar aqui o nosso webinar. Queria agradecer aí a participação de todos. Espero que seja aqui um webinar que agregue bastante para todos nós. E falando aqui um pouco da nossa agenda, e até antes disso, eu quero apresentar o Ayrton Ribeiro. O Ayrton Ribeiro vai participar comigo desse webinar. Ele tem aí formação na área jurídica, então vai poder complementar aí algumas informações que eu vou trazendo ao longo aí da nossa apresentação. Se quiser dar um oi aí para o pessoal, Ayrton, fica à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Ayrton Ribeiro, eu sou gerente comercial aqui da Fábrica DS. Atuo aqui nas torres de governo, né? Na área de licitações públicas também, suportando aqui a empresa em algumas demandas jurídicas. E aí, espero conseguir compartilhar com vocês parte do meu conhecimento e que a gente tenha um bom webinar aqui, É isso aí. falando desse trabalho jurídico aqui da Fábrica DS também. Maravilha. E também eu me apresentando, né? Dei bom dia, não falei meu nome, então eu sou Vinícius Carrion, eu sou gerente de tecnologia aqui na Fábrica DS. Então, eu e o Ayrton vamos aqui conduzir com vocês a agenda de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre mercado e tendências, digitalização de tarefas, falar brevemente sobre tecnologia no-code e a plataforma Arquiva, e por onde começar, né? Como a gente pode iniciar essa jornada visando a automação. Então, falando um pouco sobre mercado e tendências, é, hoje a automação é uma realidade, né? Isso aí já passou-se daquela fase, putz, eu acho que eu preciso de automação. As empresas entendem que a automação é a única forma de se buscar uma excelência, de se buscar produzir cada vez mais com cada vez menos recursos, né? Isso aí acho que é um dilema dos dias atuais, né? As empresas precisam sempre produzirem de uma forma satisfatória e muitas vezes com poucos recursos humanos, e as pessoas têm, né, que se desdobrar. E a automação permite que certos desafios bem difíceis possam ser atingidos. E aqui a gente lista algumas das dores, né, as principais dores que fazem com que empresas pensem realmente em virar a página e digitalizar os seus processos, automatizar aquilo que for possível. A diminuição de erros operacionais. Erro operacional, além de trazer, pode trazer, né, perdas financeiras e também reputação da imagem da companhia. Então, quando a gente fala de erro operacional, a automação ataque em cheio esse tipo de dor. Por quê? Quando você faz um robô, né, um robô não vai errar, o robô não vai cansar, então ele não tem, digamos assim, as falhas que um ser humano tem. Então, na parte de diminuição, mitigação de erros operacionais, é uma excelente saída. A questão de você escalar os negócios. Então, cada vez mais, até pela competitividade do mercado, a gente tem que fazer cada vez mais, muitas vezes com o mesmo time, sem poder expandir, né, o quadro de colaboradores. Então, a tecnologia permite também que você atinja picos que não fosse a tecnologia, a sua empresa jamais atingiria. Diferencial competitivo. Quando você utiliza a tecnologia, você melhora os seus serviços, você faz com que eles sejam mais ágeis, mais eficazes. Isso vai diminuir a ocorrência de chamados, de incidentes e, consequentemente, vai melhorar a sua percepção da sua empresa, do seu serviço perante o público. A questão da excelência operacional, que já está amarrado com tudo isso, né, que eu comentei, quando você tem tecnologia auxiliando no trabalho, nas tarefas, além de ser executada de forma mais rápida, geralmente tem-se uma melhor qualidade quando essa tecnologia é utilizada de forma correta. E, obviamente, a qualidade nos serviços. Então, esses são as dores comuns, independentemente de qual área de atuação seja a sua empresa. Essas dores aqui, basicamente, todos nós sentimos. Quer seja uma empresa de tecnologia, do setor jurídico, não importa. E essas dores acabam sendo os gatilhos para que se pense em evoluir, em fazer uma atualização do parque tecnológico da sua empresa. E aqui no slide seguinte, a título de exemplo, tá? Então aqui é só para mostrar a abrangência e as possibilidades
onde a gente pode utilizar tecnologia de automação. De novo, isso aqui são apenas exemplos, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês que não importa qual departamento a gente esteja falando, a tecnologia pode te ajudar. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, do setor financeiro, aqui tem um mundo de possibilidades de utilização de tecnologias. Por exemplo, nos processos de contas a pagar, contas a receber, reembolso, gestão de notas e tantos outros exemplos. Aqui é só realmente para abrir, né, a mente de vocês. Quando a gente fala de recursos humanos, também diversos processos podem ser automatizados. Solicitação de férias, admissão digital, recrutamento, desligamento e vários outros exemplos. Na área de logística, integração com WhatsApp, automatização do estoque, do controle de estoque. Na área comercial, a gente pode utilizar chatbots, integração com e-mail, CRM, entre outros. O assunto de hoje é em relação ao setor jurídico. Então, mais para frente, a gente vai trazer exemplos específicos desta área. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que, de fato, não tem fronteiras. Independentemente do seu segmento, do seu departamento, a tecnologia vai te auxiliar e muito. Então, é essa que é a ideia. E aqui eu trago as principais tecnologias que a gente tem hoje de automação. Aqui é uma sopa de letrinhas. Eu vou rapidamente, brevemente, falar um pouco delas, só para vocês verem como a gente tem um cardápio gigantesco de possibilidades, onde a gente pode, inclusive, combinar essas tecnologias para entregar uma automação completa para o seu departamento. Então, começando pela inteligência artificial. Bom, hoje está, digamos assim, na moda, né? A gente está pegando essa efervescência desse tipo de tecnologia que a gente utiliza até mesmo como pessoa física, né? Então, Grok, ChatGPT e tantas outras inteligências artificiais já estão começando a revolucionar a vida das pessoas e das empresas também. Isso porque a gente está no começo dessa decolagem. Imaginem nos próximos anos. E a gente pode colocar a inteligência artificial em diversas áreas da empresa, combinando com ferramentas. Por exemplo, a ferramenta de automação de processo. Imagine você poder controlar os processos da sua empresa, controlar prazos, controlar fluxos e também aplicar inteligência de negócio nesse seu processo. É um ganho extraordinário. RPA, que é uma outra sigla aqui, um outro tipo de tecnologia de automação. O RPA é legal porque é uma ferramenta extremamente poderosa e, entre outras coisas, ela permite, inclusive, que a gente crie robôs que substituam trabalhos manuais de um ser humano, mas aqueles trabalhos repetitivos que agregam um pouco valor. Enquanto o seu profissional poderia estar focado em questões estratégicas, fazendo algo, né, que agregue mais valor para a empresa, muitas vezes ele tem que ficar lá em trabalho manual, pegar dados de uma planilha, copiar e colar, jogar num outro sistema, salvar, mandar um e-mail. Esse é um exemplo de operacional que a gente consegue facilmente colocar um robô para trabalhar. E aí o funcionário fica, né, pensando em coisas mais importantes para a empresa, não necessariamente aquele procedimento braçal que é basicamente uma tarefa repetitiva que ocorre diariamente. Então, RPA é muito útil também nessa parte. E, de novo, eu posso combinar com IA e com uma ferramenta que automatize processos. Imagine como, né, os fluxos vão começar a fluir mais rapidamente e com mais qualidade na sua empresa se a gente for utilizando com inteligência esse quebra-cabeça. No code, isso aqui é um novo paradigma na área de tecnologia que permite com que aplicações, com que softwares possam ser criados sem você ter que ter um conhecimento técnico, sem você ter que escrever uma linha de código. Então, de fato, é um tipo de tecnologia que está ganhando muito espaço no mercado, primeiro porque aumenta absurdamente a produtividade do time de tecnologia. E também dá uma certa independência para a área de negócio. Os próprios usuários, se precisarem, podem criar sua telinha, pôr um campo, tirar um campo, fazer as suas customizações, porque não requer de um cara muito especializado para fazer tais coisas. Então, é o tipo de ferramenta. A gente tem clientes, inclusive, que quem contrata essa solução, essa plataforma, nem é a área de TI, é a própria área de negócio diretamente, para vocês verem como está facilitando, né, uma coisa que é tão complexa, custosa e demorosa e demorada, que é você criar software. Com esse tipo de ferramenta, você acaba fazendo que as coisas sejam mais rápidas e baratas. Então, está revolucionando também o mercado.
BPM. BPM é uma ferramenta que orquestra processos, tá? Então, a partir de um BPM, porque assim, porque o que acontece em muitas empresas que a gente conversa, né? Os processos estão na cabeça das pessoas. Então, muitas vezes, entra no piloto automático e a pessoa nem percebe que ela está dentro de um processo. Então, as coisas acontecem por troca de e-mail, por trocas de mensagem no WhatsApp, por troca de telefonema, só que não tem uma ferramenta centralizando esse processo. E qual que é a vantagem de você desenhar um processo que existe na sua empresa dentro de uma ferramenta e pôr essa ferramenta para trabalhar? Primeiro que quando você coloca numa ferramenta, você está documentando. Você tira da cabeça das pessoas e deixa formalizado. Ou seja, se de repente sai um profissional e entra o outro, é muito mais fácil você explicar como as coisas funcionam no seu departamento, porque está documentado, está registrado. Depois, quando você modela processos, você identifica as etapas do processo, quem são os responsáveis, quais são os prazos, quais são as informações que precisam ser capturadas, e você pode, inclusive, ficar monitorando o prazo e fazer com que a ferramenta emita alertas para que prazos de qualquer etapa não sejam perdidos. A depender da sua área de atuação, perder um prazo pode ser você perder um processo, pode ser você ter uma perda financeira. Então, é importantíssimo você ter esse controle. E ferramentas de BPM também permitem isso. E a gente pode, conforme eu já fui comentando ao longo dessa explicação, eu posso combinar BPM com inteligência artificial, com RPA, e aí a gente vai fazendo a coisa ainda mais completa nessa esteira de automação. Tá? Então, aqui alguns exemplos de tecnologia que a gente consegue atuar em qualquer área, em qualquer departamento da empresa. A gente tem um caderno em branco poderosíssimo, onde a gente pode escrever o que a gente precisar para atender as necessidades das empresas. Agora, trazendo aqui alguns estudos, né, referente à adoção de tecnologias de automação. A gente trouxe alguns números aqui impressionantes do Gartner, onde eles falam o seguinte: em média, 41% dos funcionários que contratam tecnologias de automação, no-code, low-code, por exemplo, tá na casa de 41%. Ou seja, está chegando quase na metade as pessoas que contratam, os profissionais que contratam esse tipo de tecnologia que não são da área de tecnologia, para vocês verem como que essas plataformas são disruptivas. Elas têm uma curva de aprendizado muito pequena. Ela acaba derrubando essa barreira, né, entre negócio e tecnologia. E de acordo com o Gartner, até o final de 2025, metade de todos os novos clientes no-code, low-code também virá de compradores de negócio, tá? Então, complementando essa informação que eu trouxe. Então, percebam como o mercado está rapidamente mudando. Isso significa que a área de TI está perdendo importância e espaço? Evidentemente que não, mas essa tecnologia faz com que as áreas se complementem e tecnologia possa, de repente, ficar focado naquelas coisas mais estratégicas, mais complexas. E, às vezes, aquele operacional do dia a dia, que é uma coisa mais simples de se elaborar, o próprio usuário ou a TI, num tempo muito mais rápido, consiga implementar. Tá? Então, realmente é uma disrupção que está acontecendo aí no mercado. E trazendo aqui alguns indicadores, né, dos tipos de tecnologia, para vocês verem, já no começo dessa década, a tecnologia low-code e no-code já assumiu a dianteira. Então, hoje a gente tem as empresas investindo nas tecnologias principais, no-code, BPM, RPA e outros, mas no-code já lidera. Tá? Então, essa plataforma já está começando a mudar um pouco o entendimento do mercado em relação à criação de software. BPM sempre, né, tem um percentual muito importante, porque, afinal de contas, empresas são feitas de processos, basicamente. Né? Tudo é processo. Desde uma simples solicitação de reembolso até o processo de você criar um novo produto, envolver o órgão regulador ou na área jurídica, você controlar todas as etapas dos processos que estão dentro do seu escritório. Então, tudo acaba sendo processo. Então, BPM sempre tem uma relevância importante. E a RPA também está lá próximo, que a RPA permite a gente criar robôs que complementem essa automação, que realize integrações e várias outras tarefas, tá? Então aqui, só para vocês terem uma noção de como que está o mercado em termos dessas tecnologias. Bom, falando de automação do setor jurídico, e aqui vale basicamente essa introdução vale para qualquer área, quando a gente fala de automação, a gente está falando de otimização dos fluxos de trabalho, aumento da eficiência operacional e tomadas de decisões estratégicas baseadas em informações. Isso vale para o jurídico, vale para a TI, vale para vendas, vale para o departamento de compras, vale para qualquer departamento. Então,
as dores são sempre comuns, e por isso que essas ferramentas, elas não têm fronteiras, elas servem para qualquer necessidade. Basta usá-las de forma correta e combinando-as de forma correta que você vai ter um resultado que você pretende após esse investimento. E trazendo aqui outros números, até 80%, quando você faz uma automação, uma digitalização de tarefa, você tem até 80% de redução no tempo de revisão de contratos com uso de ferramentas de IA e automação. Então, aqui, já em específico, no meio jurídico, tá? Então, a parte de revisão contratual, o ganho é absurdo. Você quer complementar, Ayrton? Esse é um dado bem interessante, é uma rotina, né, de escritórios de advocacia bem, assim, deve ser bem observada, né? Tem alguns advogados aqui, né, alguns amigos aqui nessa sessão, e a gente está falando de uma área dentro de uma rotina dentro do escritório de advocacia que é muito importante, né? Que é a revisão de contratos. E aí a gente está falando de identificar cláusulas diversas, quais riscos legais, inconsistências que esses contratos possam ter, para que você evite aí um problema no futuro, né, com a execução desse contrato. Então, automação de contrato realmente, assim, essa revisão, né, essa automação de revisão é um item muito importante que a IA suporta bem, né, e muitos escritórios, até players, grandes escritórios como a Pera Neto, já faz esse tipo de análise através de IA, como faz due diligence também através de IA. Então, a IA, ela consegue, de alguma forma, pegar essas rotinas que são mais específicas, né, e agilizar de uma forma mais segura, mais eficiente. Com certeza, né, a revisão de contratos é um dos pontos mais importantes aí para se pensar em automação com IA. A pesquisa jurídica, ela traz aí uma demanda de atividade muito grande, morosa, complexa, né? E aí a gente falando sobre pesquisa jurídica, o uso da IA nessa fase, né, da atividade de um escritório é de extrema importância. É de extrema importância, porque realmente agiliza ali toda a pesquisa, né, lhe dá ali as possibilidades, né, de trazer insights sobre jurisprudências, decisões, precedentes, o que geralmente quem não faz uso de automação tem que fazer isso aí, olhando essas jurisprudências, buscando. Lógico que tem volumes de jurisprudência, tem outras ferramentas que podem ser usadas, mas a IA, de alguma forma, ajudaria muito, ajuda muito, né, nessa velocidade e essa garantia para você depois fazer efetivamente uma revisão depois daquele resultado que ela possa trazer, e aí, com certeza, economizar um bom tempo, né, nesse processo de pesquisa jurídica, que não é algo fácil, nem, né, é moroso, né? Isso aí. Bom, vamos aqui para o próximo slide, que também Ok. traz números impressionantes, né? Até 70% de redução no tempo dedicado ao monitoramento dos andamentos de processos judiciais. E eu acho que essa parte também é difícil falar qual que é mais importante, né? Porque tudo é importante. Você perder um prazo num processo, né, é o fim, né? Então, isso aqui realmente, né? Quiser complementar, Ayrton? Quando você fala de monitoramento de andamento processual, né, aqui a gente está falando do core, né, do escritório de advocacia, né? A gente está falando da atividade principal, que é o processo. Então, monitorar isso é muito importante. Logicamente, se monitora o processo de várias formas, né? Mas você ter uma tecnologia que permita que você tenha esses prazos, essas classificações, essas urgências, através de um dashboard ou de uma notificação, que me permita atuar exatamente naquilo que eu preciso atuar naquele momento, ter o prazo para as outras coisas que estão menos vigentes ali, é de suma importância. Monitoramento de processos é o core, de fato, estou repetindo porque é importante, de um escritório de advocacia. Se eu tenho um processo, eu preciso acompanhá-lo, eu preciso conduzi-lo ali até o final com sucesso. E para isso eu preciso ficar de olho, né,
dos prazos, dos pedidos, recursos e tudo mais que um processo possa vir a ter durante seu ciclo de vida. Esse monitoramento de processo traz esse outro item, que é a satisfação do cliente, né? Quando eu atendo o cliente melhor, quando eu consigo informá-lo, quando eu consigo ali pontuá-lo de tudo que está acontecendo dentro do prazo certo, ali, ele possa de fato ficar informado, o IA pode de fato ali me ajudar a fazer essa distribuição de informações, né? Para que o cliente fique lá na ponta um pouco mais confortável e até colocando esse dado, essa informação disponível para ele através do meu portal, daquilo que é possível, né, ser visto, aquilo que é possível ser publicado para ele, através da IA, sem eu ter que ficar mandando e-mail, ligando, enfim. Eu posso usar a IA como um suporte aí para poder atender o meu cliente com as informações necessárias que ele precisa ter quanto àquele processo que ele está envolvendo junto algum, algum cliente ou algum contratante, enfim. É muito importante o monitoramento e satisfação do cliente. O monitoramento vai trazer aí esses 20%, talvez até mais, né? Quanto às informações que eu consigo e tenho que passar para o meu cliente aí dia a dia, na minha rotina. Então, aqui a gente traz um painel bem interessante, apesar dessas pesquisas estarem, tudo bem, nós estamos em 2025, né? Mas aqui a gente está falando que esta prática de adoção da IA já é comum nos escritórios, né, de advocacia, no mundo inteiro, né? Tem aqui um dado falando de 60% de escritórios na Europa e Estados Unidos, e aí a gente está falando de escritórios já bem conhecidos, grandes, né? Como posso dar como exemplo aqui o Baker McKenzie, né? Que está em Chicago. Eles têm mais de 4 mil advogados, né? Que estão distribuídos no mundo inteiro, né? São 47 países hoje que eles cobrem. E eles usam hoje a IA para fazer aquelas práticas de atividades mais comuns, né, como pesquisas jurídicas, análises preditivas, né, utilizam o IA para a gestão de compliance, gestão de riscos, né, e aí nas operações globais, porque eles têm aí uma cobertura mundial, né, então a IA já traz alguma vantagem e produtividade para esse escritório. Outro também que também faz uso, um, dois, são vários, tá? Mas a gente está falando do Sidley Austin, né? Que é também multinacional, ele é americano, tem 21 escritórios em todo o mundo, né? Eles usam, a gente acabou de falar, né? Eles usam IA para fazer automação e revisão de contratos e gestão de processos, né? Jurídicos. Isso é interessante, né? E também pesquisas de precedentes judiciais, que nos ajuda aí a poder achar a melhor solução para algum processo, né? Saber aqui o que já está julgado, né, que se aplica àquele processo que eu estou trabalhando nesse momento, né, que é a pesquisa de jurisprudência e precedentes, né? Então eles automatizaram não só essas pesquisas, mas também como arbitragens, né? Com a IA você consegue, de repente, é possível ter algumas práticas de mercado que fazem isso. Você pode fazer os acordos entre os clientes, né, de forma automática, através da IA, usando a IA como referência, né, como base, antes de você ir para uma lead de fato, né, para ir ali para um processo final. Então, assim, já é normal, já é comum, é uma tendência, né, está em crescimento, e a gente está falando daquelas atividades que são convencionais, são as atividades core, né? Pesquisa jurídica, gestão de contratos, gestão de prazos, compliance, enfim. E aqui aí até o Vini vai ajudar, que a gente está falando aqui da lista Fortune, né? Onde 80% das empresas já usam, e aqui a gente está falando de empresas de vários tamanhos, vários portes, né? A gente já falou aqui de algumas empresas que são na área jurídica, mas aqui nós estamos falando da Amazon, que usa essa operação para detecção de produtos defeituosos na linha de operação, a Coca-Cola, que é a indústria de bebida, faz otimização de vendas com o uso de IA. Os bancos para identificação de fraudes. Então, assim, os casos de uso são, né, São, inúmeros. são, são
infinitos aí, né? Tem que olhar as práticas de cada empresa. É lógico que você aplica IA em cada situação, porque o teu negócio é diferente em cada situação, né? E aqui é interessante a gente saber que no Brasil o uso da IA está em crescimento. Já está em crescimento. Como eu falei, né? Pire Neto já usa, Tonise Freire já usa, espero aqui que a Fava Advogados também já use, né? Que o Guilherme também já esteja usando, ou se não esteja usando, vai usar. A gente vai poder apoiá-los para isso. Mas a gente está falando de escritórios de advocacia que estão usando IA para agilizarem suas rotinas e criarem ali, né, um produto mais confiável, mais rápido, mais eficiente, que vocês, com a IA, possam, de fato, ter tempo para os processos mais nobres, para as atividades mais nobres. Então, aqui eu dei como exemplo aqui, eu acho que só a Pedro Neto Advogados como exemplo já é um grande exemplo, porque é uma das maiores, dos maiores escritórios, né, de advocacia no Brasil, todo mundo conhece, e aí você vê, então, a importância da IA nessas rotinas, né, jurídicas. Legal. Falando um pouco de digitalização de tarefas, né? Aliás, ao longo, né, das explanações aqui, a gente já foi comentando um pouquinho, mas para reforçar a questão dos riscos, né, dos problemas de você ainda ter tarefas manuais ou boa parte delas, né? A questão de risco de não conformidade. Então, quando você confia, né, numa pessoa seguir uma sequência de procedimentos, ela pode simplesmente esquecer. E não por má fé, porque ser humano, enfim, e ser humano é falho. Então pode acontecer. Eu sempre costumo citar aqui um exemplo, por exemplo, de desligamento de profissionais em uma empresa. Quando um profissional é desligado, antes enfim, da formalização, ou durante a formalização da demissão, os acessos desse profissional já vão sendo desligados. E a depender da empresa, são vários acessos, portas, e-mails. Então, tudo isso tem que ser cuidadosamente desligado. Se você não coloca todo esse sequenciamento de desligamentos de acesso em uma ferramenta, por exemplo, você pode esquecer de às vezes, deixar um acesso em aberto. E, às vezes, o profissional de cabeça quente tenta descobrir alguma brecha, acha e pode fazer alguma besteira. Aqui é só um simples exemplo, tá? De uma não conformidade. Então, quando você utiliza ferramentas, você, de fato, fica em compliance com os procedimentos da sua organização. Tá? Além da velocidade, da eficiência, mas também você garante o compliance. A questão da rastreabilidade. Então, voltando um pouco para processos, né? Quando você tem processos acontecendo fora de uma ferramenta que controla este processo, por troca de e-mail, telefonemas, WhatsApp, etc., o gestor, por exemplo, ele não tem a situação atual facilmente nas suas mãos. Se ele precisar ter informação de um determinado caso, muitas vezes ele vai ter que falar com as partes envolvidas para se atualizar. Se tudo está dentro de uma ferramenta, o gestor, e não só o gestor, tá? Todos os stakeholders de um processo passam a ter todas as informações online e atualizadas dentro de uma ferramenta. Então, você consegue, para cada caso, saber o tempo médio de execução das etapas de um processo, você consegue saber quais profissionais estão perdendo o prazo ou não. Isso, às vezes, pode sinalizar que você precisa capacitar o seu time. Você consegue identificar com uma ferramenta se um processo tem caminhos que muitas vezes são burocráticos demais e que nem precisam, mas uma ferramenta te auxilia nesse entendimento. Então, quando tudo está centralizado, além dos indicadores, todos do processo, você consegue, de fato, ter uma gestão efetiva dos processos organizacionais e também dos profissionais que participam desse processo. Tá? Então, é o que eu costumo dizer. Quando a gente sai da informalidade, que são essas trocas de e-mail, conversas paralelas, e fica tudo dentro de uma ferramenta, inclusive as trocas de mensagens, você passa a ter uma gestão efetiva de tudo que acontece no seu departamento. Quando você tem tarefas manuais, aí como consequência do que eu já acabei de falar, você tem baixa visibilidade, porque você não tem as informações com acesso fácil na palma da sua mão. Você depende de interações para chegar na situação atual de qualquer coisa. Então, é um operacional muito mais dificultado. Além da questão de custos operacionais, porque se o processo é mais moroso, mais demorado, com riscos de erro, obviamente isso impacta financeiramente na empresa.
A questão de previsibilidade, pelo mesmo motivo, quando você não tem visibilidade, quando você não tem uma ferramenta te dando indicadores e controlando, você não consegue prever. Ah, aquele processo tal vai terminar quando? Putz, não tenho a menor ideia. É assim, para cada caso, você tem que correr atrás para tentar identificar. Então, você consegue fazer gestão, inclusive, preditiva do que acontece dentro dos seus processos. Maximização de ROI, né? Então, você consegue, geralmente, né? É muito fácil você convencer a gestão a fazer automações de processo, porque o payback é muito rápido. Como os processos trazem ganhos financeiros, de imagem, né, os tangíveis e intangíveis de forma muito rápida, o retorno também é muito. Por exemplo, a gente tem um case na Prefeitura de Santos, onde só com o que foi economizado com papel de impressora já pagou o projeto. Só que não foi só o papel que foi economizado, foi a tinta, foram as caixas, foram o armazenamento que não precisa mais de documento, transporte de documento que não precisa mais. Então você vai analisando friamente tudo que você está economizando, se paga muito rapidamente esses projetos, entendeu? Então, assim, geralmente os obstáculos de aprovação para esse tipo de iniciativa são baixos por causa disso. E agora a gente vai trazer se aprofundar um pouco mais em alguns exemplos, tá? Alguns exemplos, tá? Para a gente ficar o dia inteiro também aqui na área jurídica. E aí, o Ayrton, se quiser dar de forma assim rápida, a gente passar por esses slides. Não, sim. Na verdade, esses slides a gente até que tratou um pouco dos Uhum. assuntos enquanto a gente conversava dos slides anteriores, mas aqui acho que cabe mais uma pontuação. E tem até um insight aqui que o Fabiano passou aqui, né? O Fabiano Fábio que está na sessão, da importância da IA. Ele faz uso de alguns serviços de IA e ele fala que na gestão, né? Para você poder fazer a gestão de forma mais simplificada, é interessante porque você acaba levando para o seu cliente aquele resumo mais simplificado daquele processo, daquele procedimento que está acontecendo. Então, assim, é muito importante, né? O uso da IA, mas aqui, né, falando em automação fim, né? Aqui a gente está falando de coisas mais práticas, né? Aquilo que você precisa fazer ali no dia a dia, muitas vezes de forma manual. Então, monitorar prazos, né? Envio de mensagens, alertas, né? Não só recebendo dos tribunais ou de quem está acompanhando esses processos, para que você possa tomar ações aí, né? Para cumprir prazos, né? E priorizar processos, atividades de processos, é muito importante o uso da IA. A gente sabe que todas essas atividades normalmente são feitas, ou podem ainda estar sendo feitas de forma manual, a IA ela vai conseguir, aí, uma plataforma de IA vai conseguir fazer com que você tenha isso de forma mais prática e rápida e confiável. Então, aqui também a gente pode estar falando de gestão de documentos processuais, né? Então, o que está dentro de prazos também, né? Então, eu estou falando aqui de petições, recursos, contestações, pareceres, tudo isso tem ciclo de vida, né? Que eu preciso estar atento, estar olhando. Então, para mim não ficar olhando, para não ter um grupo de pessoas olhando, para não ter ali um time fazendo isso, a IA consegue, de forma muito rápida e prática, me ajudar, inclusive criando petições iniciais, criando modelos de recursos, contestações, para que eu possa fazer análises e fazer complementos mais eficientes ali, de acordo com o caso que eu estou tratando naquele momento, né? E gestão de contencioso, aqui a gente está falando aí do principal, né, assunto de um escritório, e aí, de novo, a gente está falando aqui de gestão de prazos, né? Gestão de prazos. Mas é importante aqui a gente falar também que a IA ou a automação, ela pode garantir outras grandezas, como conformidade, né? Trazer conformidade à minha informação, né? Eu ter ali uma linha de conformidade que evite que eu tenha que fazer correções, que eu tenha que fazer revisões. Então, eu consigo, através da IA, garantir, né, essa conformidade por conta de modelos e outras automações que eu possa vir fazer. E, E além da lógico, IA, né, Ayrton, complementando, tem IA, mas também a gente pode utilizar o RPA para criar robozinhos para ficar acompanhando processos dentro dos sites sim, dos tribunais, por exemplo. Eu posso colocar um BPM para orquestrar e controlar
cada caso que eu estou defendendo dentro do meu escritório de advocacia. Então, aqui a gente vai montando o que eu falo do quebra-cabeça, né? Então, a É, gente consegue, né, tipo, fazer uma automação extremamente completa combinando tecnologias. bem lembrado, né? Eu estou falando aqui de IA, mas a gente está falando de automação, e automação existem outras ferramentas que vão nos ajudar, como RPA, como IA, como a própria automação mesmo, robôs, enfim, tá? Agora, acho que o grande ponto aqui é que tudo isso vai trazer, de fato, otimização de custos. Você vai ter resultados mais rápidos, menos atividades manuais, né? E isso se transforma em ganhos, né? Então, você vai realmente diminuir seus custos, né? E gestão de contrato, a gente já estava falando aqui em alguns slides anteriores, né? Então, você ter templates prontos para poder fazer gerações automáticas, eu vou entrar só com os dados do meu cliente para aquele tipo de contrato, né? Ele já está ali já revisado tudo certinho, né? Eu posso acompanhar os fluxos, né, de controle desse ciclo de vida desses contratos, aprovações, assinaturas, encerramento, vou ver prazos, né, de encerramento desse contrato, renovações, enfim. E eu consigo ter meu repositório centralizado, né? Vou ter tudo num lugar só, né? Logicamente, ninguém mais tem, eu creio que não, né? Ninguém mais tem lá arquivos físicos, né? A gente está falando de um mundo digital há muito mais tempo. Pode ser que exista, pode ser que não, mas mesmo não sendo físico, eu preciso de um repositório que esteja organizado, né? E centralizado. Então, toda essa sopa de letras da automação ajuda a gente a poder manter essa ordem e aí da gestão de documentos, gestão de contratos e outros documentos, tá? E relatórios, que é lógico, né, que eu preciso ter. Aqui nós estamos falando de relatórios de acompanhamento de processo, mas aí esse universo é muito maior, né? Porque aqui nós estamos falando de gestão de escritório jurídico, mas um escritório jurídico tem área financeira, ele tem área de recursos humanos, ele tem a própria área jurídica, então você pode fazer controles muito maiores para, de fato, abranger todo o teu negócio. Aqui, apesar do webinar falar de atividades jurídicas, aqui nesse slide aqui eu acho que a gente consegue dar uma visão bem mais ampla do que a automação e a gestão de processos pode trazer como resultado, e trazendo análise de dados, a IA, conforme for aplicada, vai auxiliar bastante a análise de dados que você queira fazer para o seu escritório. Vamos acabar com aquelas planilhas Excel, aquelas fórmulas malucas, né, que a gente usa para Sim. conseguir insights, ali, indicadores. Então, deixar isso para a IA e para a automação resolver. Legal. Falando agora brevemente de tecnologia no-code, né, que é uma das tecnologias aí, a que está ultimamente com maior quantidade de investimento das empresas, né? Então, rapidamente, né, só para situar, né, o que é no-code? Quando a gente desenvolve software, a gente tem duas abordagens. O modelo tradicional de desenvolvimento, que é aquele modelo onde você tem um time de tecnologia caro, onde você vai ter lá um arquiteto, você vai ter o líder técnico, você vai ter lá os desenvolvedores, os analistas de QA, você vai ter um conjunto considerável de colaboradores para implementar uma solução. Então, depois que um requisito é levantado, especificado, validado, homologado junto da área usuária, entra nessa esteira de desenvolvimento. E essa esteira de desenvolvimento, ela costuma ser, dado a complexidade, demorada, né? Fazer software não é uma coisa simples e rápida, e, consequentemente, se não é rápido, é custoso, porque custo está associado a prazo. Então, esse é o cenário do modelo tradicional. Por causa dessas características de ser muito caro e demorado, ao longo do tempo foram se criando mecanismos de agilizar, de acelerar o desenvolvimento de software, até que se chegou em dois tipos de plataformas que são low code e no code, ou com um pouco código ou sem nenhum código. Então, o intuito dessas plataformas é permitir com que softwares possam ser criados de forma rápida e de forma mais barata. É claro que os dois universos
tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Mas, se você combinar esses dois modelos de desenvolvimento na sua empresa, os ganhos são extraordinários, porque às vezes tem situações onde certas necessidades do usuário, elas não requerem um modelo tradicional com todas as preocupações, sabe, com questões arquiteturais, você pode rapidamente dar a solução com uma plataforma no-code. Por exemplo, pegar controles em planilhas, por exemplo, com as plataformas no-code, você rapidamente digitaliza tarefas para o usuário e você elimina planilhas, controles paralelos, troca Gmail. Então, se você souber dosar essa pílula, combinando esses dois modelos, os ganhos são extraordinários para a companhia. Né? Então, aqui eu listo, né, as vantagens de um no-code. Então, é a velocidade no prazo de execução, o custo do desenvolvimento, que nem eu falei, a facilidade nas customizações. Às vezes, o usuário nem depende da TI para fazer pequenos ajustes, pequenas melhorias. O próprio usuário faz. Então, a TI também fica focada em assuntos mais complexos. E o usuário tem uma certa liberdade para fazer os ajustes que ocorrem naturalmente no dia a dia da operação. Às vezes um campo surge que você tem que colocar num cadastro, às vezes um campo é obrigatório, deixa de ser obrigatório, ou um campo tem que sair da tela. Isso tudo o usuário faz em segundos. Então, realmente, a facilidade aqui é muita. Os testes são mais rápidos no desenvolvimento, porque você já constrói em cima de uma plataforma que já tem uma arquitetura, então os requisitos não funcionais você já consegue rapidamente eliminar boa parte deles. O time to market, às vezes você tem uma ideia muito boa, só que o time é tudo. E se você esperar 1 ano, 2 para desenvolver, para chegar na maturidade, você pode perder aquele momento, aquela janela. Então, nessas horas, esse tipo de tecnologia pode acelerar e fazer com que você não perca essa janela de oportunidade. Além da produtividade do próprio time de TI e a liberdade para a área de negócio, que eu já explorei bem. Tá? Então, aqui são as vantagens de uma tecnologia no-code. E para fechar esse assunto, eu vou falar do Arquiva. Tá? O Arquiva é uma plataforma no-code. A gente até trouxe aqui uma imagem, né, com esse conceito do arrastar e soltar, e de fato essas tecnologias são simples assim. Então, quando você está criando a sua aplicação, você vai identificando aquelas informações que você quer capturar em tela, né, os campinhos da sua tela, você vai criando, e aí você vai arrastando e soltando, vai criando o layout da sua tela, e você, ainda que não tenha conhecimento nenhum em TI, ou tenha pouco conhecimento, com esse tipo de solução você consegue fazer muita coisa. E ainda que você não queira, o próprio time da TI vai ter uma produtividade absurda. Ele pode fazer a primeira implementação inicial, a mais completa, e aí depois o usuário vai fazendo as customizações. Já vai diminuindo um pouco a dependência com a área de tecnologia, por exemplo, tá? Então aqui são alguns exemplos. E o legal do Arquiva é que ele também já conta com uma integração com redes sociais e com Gmail. Então, por exemplo, se você criar uma aplicação onde você queira permitir que o seu cliente, o seu usuário, se autentique pelo Gmail, você consegue. Você habilita lá a autenticação por Gmail. Ah, eu quero também permitir que o meu usuário se autentique nas minhas aplicações por Facebook, X, Instagram, LinkedIn. Tudo bem. Você vai marcando quais redes sociais você quer habilitar, permitir, né, que o seu usuário faça a autenticação. E ele também já vem com aqueles recursos tradicionais. Esqueci minha senha, me mantenha autenticado, autenticação de duplo fator. Então, a nossa plataforma ela é bem robusta. Você, de fato, fica focado apenas na modelagem da sua aplicação. Todo o resto, a plataforma já provê para quem está modelando a aplicação. Então, você só vai definindo o comportamento e as características que você quer de autenticação e de autorização, por exemplo. Tá? Então, aqui é uma plataforma muito bacana. De repente, alguém tiver interesse também, a gente pode marcar um segundo bate-papo, onde eu mostro com um pouco mais de detalhes, tá? Mas na área jurídica, esse tipo de solução ajuda bastante e destrava muitas coisas que às vezes estão no backlog da TI, que por questão de tempo, de priorização, eles acabam não fazendo. Isso aqui ajudaria demais a alargar um pouco esse funil que fica represado na tecnologia. Aqui a gente vai trazer um case que foi inclusive feito em cima da nossa plataforma, tá? É um case de uma grande empresa de telecomunicações do Brasil, no braço que eles têm de logística. Então, resumidamente, foi feito uma RFP no mercado, né? Ou seja, teve aí uma disputa, e a gente mandou a nossa proposta. E a nossa proposta, a gente mandou ela baseado não no modelo tradicional de desenvolvimento, a gente mandou baseado na nossa plataforma no-code. Então, quando a gente viu essa proposta para o
para essa empresa, eles entraram em contato com a gente porque eles quiserem entender o porquê da discrepância da nossa proposta em relação à da concorrência, do ponto de vista de prazo e custo. E aí a gente mostrou que, na verdade, a gente estava utilizando uma plataforma que aceleraria muito esse processo, fizemos uma demonstração, fizemos uma POC, eles adoraram a plataforma e a gente acabou levando essa RFP, tá? E aí, o que, que a gente fez basicamente dentro da nossa plataforma? Eles tinham uma esteira de não automatizada, né? Tudo era baseado em troca de e-mail. Então, a esteira financeira, né? Você tinha lá os fornecedores dessa operadora, você tinha todas as áreas de negócio envolvidas e todos os documentos, todas as formalizações eram tramitadas por e-mail, por WhatsApp, uma coisa totalmente informal. As informações eram obtidas de um ERP, colocadas no corpo do e-mail, aí pegavam também o que o fornecedor respondia, copiavam, colocavam dentro das ferramentas internas e a gente digitalizou toda essa esteira. Então a gente trouxe a gente modelou esse processo dentro da plataforma, trouxemos todos os envolvidos que antes trocavam e-mail para dentro da solução, fizemos integrações com SAP, com sistemas legados dessa empresa e deixamos todo o fluxo automatizado. Então, isso passou a dar visibilidade para o gestor, que até então não tinha visibilidade nenhuma, ele dependia de estar sempre consultando as pessoas envolvidas para entender em que situação estava cada um dos casos. Prazos hora ou outra eram perdidos, deixaram de ser perdidos, e a questão do erro humano, porque a gente também já fez integração com sistemas, e também a gente fez uma integração com o sistema de OCR, que extrai automaticamente dados de notas, então isso diminui ainda mais erros operacionais, tá? Então foi um case bem legal, todo ele feito na nossa plataforma, mostrando aí toda a robustez do Arquiva. Não sei, você quer comentar alguma coisa, Ayrton? Eu dei um resumão assim bem... Mas acho que é isso, né? Tem algum detalhe Não, mais? você resumiu muito bem. É Legal, exatamente esse o cenário que foi construído, né? legal. E por onde começar, né, pessoal? Então a gente trouxe aqui para vocês um conjunto de sopas de letrinhas, diversas tecnologias de automação que realmente agilizam e facilitam o dia a dia dos profissionais. Só que a gente sabe que isso é uma jornada, né? Então isso aí não é do dia para a noite, não é uma coisa simples de fazer. Porque primeiro você tem que estar convencido de que você tem essas dores e que né, a sua empresa precisa de dar um passo adiante. Mas depois que você fez esse diagnóstico, o que eu vou fazer? Quais processos eu vou iniciar? Quais são os envolvidos? Quais tecnologias eu vou colocar? Então, isso requer um estudo. E é muito importante você ter uma empresa parceira do seu lado suportando nessa fase de levantamento dos processos, para ajudar na priorização, elencar quais são os processos que podem mais rapidamente dar retorno na empresa para você mostrar o valor para a direção, mostrar que a empresa está indo no caminho certo, porque isso também envolve estratégia. Não é só pegar qualquer processo e sair automatizando. Eu tenho que pegar aqueles processos que às vezes estão me dando mais prejuízo, estão me dando mais dor de cabeça, porque eles que vão mais rapidamente mostrar para o diretor, para quem está investindo, que ó, estamos no caminho certo. E a partir daí, a partir desse convencimento, os demais processos vão naturalmente entrando nessa esteira. Mas tem todo esse trabalho inicial. E depois que você identificou os processos e priorizou, tem uma outra etapa muito desafiadora. Você tem que entrevistar todos os envolvidos no processo que você vai digitalizar, porque geralmente processos perpassam por mais de um departamento. São muitas pessoas envolvidas. Então você não pode apenas pegar a visão de um departamento, desenhar o processo e impor para todo mundo, porque isso não vai funcionar. Vai ter muita resistência. E é normal. Toda vez que alguma coisa muda numa empresa, tem que ter um convencimento, tem que ter um trabalho de você mostrar o porquê você está mudando, as pessoas ficam inseguras no começo. Então, esse trabalho todo é importantíssimo também, para só depois, aí sim, a gente colocar numa ferramenta todo esse trabalho que foi feito previamente, que não é simples. E a Fábrica DS pode te ajudar ao longo dessa jornada, tá? Desde o comecinho lá da identificação, do levantamento dos potenciais processos, até a priorização, levantamento, especificação, validação com as áreas, entrevistas e implantação na ferramenta, tá? Então, caso vocês estejam nesse momento, né, precisando virar a página, sair do manual para ir para o automático, a Fábrica DS pode te auxiliar nessa esteira de forma completa, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. A gente tem aí mais 5 minutinhos.
Se quiser mandar um texto, levantar a mão e falar, sem problemas, estamos abertos. Aqui acaba a apresentação, tá? E agora fica aberto para dúvidas, sugestões. O Guilherme quer falar. O Fala, Guilherme. Guilherme. Bom, obrigado pela apresentação, sensacional. Eu acho que, assim, os advogados, de forma geral, né, eu falo, estou falando por mim, mas muito do que eu escuto aqui no dia a dia, a gente não é de tecnologia, né, nossa cabeça pensa diferente, pensa muito diferente, né, então, a hora que eu vejo um sistema que a gente fala muito estilo Instagram, Facebook e tal, super preditivo, para a gente é muito fácil e salta aos olhos de forma positiva, do tipo, olha, preciso disso para resolver um problema que eu tenho. Enfim, agora assim, a dificuldade da gente é tentar entender, porque a hora que você coloca isso para uma Vivo, para uma TIM, para uma Claro, eles têm processos super já pré-definidos. A hora que você pega também um Machado Meyer, ou um Tosini Freire também, eles devem ter áreas específicas disso. A hora que você pega do intermediário para o pequeno, muda bastante essa situação, porque a gente não sabe nem como colocar isso em execução em algo que com certeza a gente tem uma necessidade, né? Então, assim, é óbvio, a gente tem, assim, aqui dentro do escritório, eu juro, deve ter 10 sistemas que fazem coisas automatizadas, né? Mas, assim, como isso pode nos beneficiar de alguma forma? A gente precisa ver isso na prática, sentir isso na prática. Enfim, queria que vocês, com tudo que eu falei aqui, que vocês me dessem uma luz, mais uma luz, assim, do tipo, cara, isso aqui vai ser bom para você médio, para você pequeno, porque aí eu acho que assim, a gente começa a ver muito mais vantagem do que já tem, porque assim, a parte de ser um sistema amistoso já vi, maravilha. Agora, onde que eu posso aplicar isso, de que forma, ou vocês já tiveram cases assim, ó, aplicamos desta forma em tal escritório, ou não precisa dizer o nome, mas enfim, aplicamos dessa forma. Eu posso até te responder de uma forma que vale para escritório de advocacia ou qualquer pequena ou média empresa. Isso que você colocou é verdade, tá? Dependendo da empresa, ela já tem uma maturidade, ela já tem equipes de processo, e isso de fato facilita muito. Isso é verdade. É por isso que a gente coloca nessa esteira o assessment, que é o primeiro passo, geralmente são para empresas que não têm essa maturidade, tá? Até porque não estão acostumados e nem faz parte das atribuições e competências vocês terem que saber desse tipo de coisa, obviamente. Então, a Fábrica DS, nessa etapa de assessment, para empresas pequenas e médias, no caso também escritório de advocacia, o que a gente faz? A gente senta junto do nosso cliente, a gente já tenta identificar quem são os principais stakeholders, os administradores, né, os gestores, enfim, daquela empresa, e a gente começa, através de inúmeras entrevistas, identificando, ó, o que você faz aqui de manual? Quais são as suas tarefas? O que você controla aqui? Então, a gente vai, através das entrevistas, a gente vai ligando aqui os pain points, né, as dores que, com certeza, ele tem por estar fazendo atividades de forma manual. Então, é um trabalho, assim, não é rápido, mas a gente consegue, através de uma cadência de entrevistas com os envolvidos, identificar onde a tecnologia pode ajudar, quais integrações sistêmicas podem existir que o usuário acaba fazendo a integração, ele entra no sistema, copia e cola, manda para outro. Então, tudo isso a gente vai mapeando. E aí, depois, a gente tem um cardápio gigantesco de tecnologias. Então, fulano aqui está precisando criar um robozinho para ficar monitorando o TJSP, por exemplo. Não sei, alguma coisa específica. Pô, vamos então aqui criar um robozinho. Pô, aqui todo o processo, todos os casos nesse escritório, meu, eles controlam em planilha ou na cabeça diversas etapas. Pô, vamos colocar aqui um BPM. Pô, aqui tem algumas coisas que existe um padrão onde a gente pode colocar uma IA, treinar essa IA e ela já dá respostas para um padrão que basicamente ele já segue há um bom tempo. Então perceba que assim, é um trabalho de estudo mesmo. E a gente vai montando esse quebra-cabeça. Mas você não precisa ter esse know-how, essa expertise. Se você não tiver, a gente vai entrar desde o comecinho com vocês. Eu até queria só fazer um complemento aqui, Guilherme, que quando você mesmo citou, né, tipo assim, você tem vários sistemas, eu tenho várias fontes, né, de dados para que eu possa executar a minha rotina diariamente, né?
A gente, através da automação, também consegue reunir essas informações em sites, dashboards, listas, relatórios, para que agilize, né, essa sua análise, né? Eu não sei se você efetivamente usa, ou se ainda usa planilhas para fazer relatórios, para poder ter aqui Não, graças a Deus, não. Não. É que o negócio é um pouco mais diferente, né? Tipo assim, a rotina é mais diferente, você consegue se livrar mais fácil disso. Mas fazer com que esses sistemas, caso não conversem, passem a conversar para você ter insights mais eficientes, a gente consegue, através da automação, da IA, e RPA, fazer toda essa, essa integração, né? Eu acho que também tem a ver aí com o que você mostrou. E aí, se me permite também complementar a pergunta, a hora que a gente fala assim, de assessment, poxa, eu vou chamar vocês vão fazer esse assessment comigo, eu vou te mostrar um monte de coisa que a gente tem aqui, assim, né, na cabeça de um empresário, de um micro, médio empresário. Tudo bem, isso vai me custar um absurdo, eu não tenho caixa para isso agora. Ainda que, assim, eu entendi que o benefício, assim, ele vai se pagar. Em muito pouco tempo ele se paga. Isso não tenho dúvida. Não é nem papo de vendedor. Assim, hoje tecnologia ele corta custos. Ele não traz custos. Mas nesse primeiro momento você precisa tirar caixa. Quanto que nós estamos falando? Eu sei que é muito amplo, mas assim, como que eu posso entender isso, né? Desse assessment e versus execução? Como é cobrado isso? Como é cobrado o sistema de vocês? Enfim. Legal. A gente pode fazer, tem várias estratégias, tá? A gente pode fazer, por exemplo, por banco de horas. Então, a gente fecha um pacote de horas X, tá? Se precisar de mais, você vai pagando a hora adicional, mas tudo vai depender do seu caso. Tem empresas que têm milhares de processos, então, o assessment pode levar algumas semanas. Tem empresas que, de repente, quer começar pequenininho. Então, a gente está falando, de repente, de uma semana de assessment. Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho assim, é difícil a gente falar em valor, porque ou eu posso estar chutando muito para baixo, ou posso estar chutando muito para baixo ou muito para cima. Mas o assessment em si não é a parte. Eu acho que não é o maior ofensor, tá? Eu acho que talvez seja o que pode levar mais tempo, a depender da quantidade de processos, seja a etapa de entendimento, especificação, entrevistas e validação com todos os envolvidos. Isso realmente costuma demorar, porque as pessoas demoram para chegar num consenso final. Isso é uma coisa normal também. Legal, obrigado, Ayrton. Eu acho importante também, só complementando essa explicação do Vinícius, que a gente também pode priorizar, né? Priorizar aquilo que é mais importante, o que é mais emergencial, para que você comece um processo de modernização de forma mais desacelerada, mais eficiente. Então, aquela história, né? Preciso fazer tudo? Não, tem um monte de problema aqui. Eu preciso fazer tudo? Não, preciso fazer o que realmente é importante, o que me gera aqui trabalho, ou o que é mais prioritário. A gente pode fazer essa avaliação e você começar a fazer modernizações aí do teu escritório, como a gente fala em ondas, né? Eu faço uma primeira onda, recebo todo aquele retorno nessa onda, agora eu consigo fazer a segunda onda, agora eu vou pegar o processo A, o processo B, e aí você consegue, com o tempo um pouco mais longo, né, mais seguro, né, financeiramente, fazer essa modernização que você precisa. Legal. Dentro das tuas rotinas, né? Tá bom. Obrigado pelas explicações, ficou super claro para mim. Bom, é isso, pessoal. Então, queria agradecer aí a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso webinar. A gente fica à disposição de vocês para essa jornada aí de automação, tá? A gente vai mandar aí uma mensagem para vocês e qualquer coisa estamos aí à disposição para um segundo bate-papo, para entender mais o seu negócio, enfim, e evoluir nessa questão. É isso, pessoal. Então, muito obrigado. Tenham todos aí um bom dia. Se quiser finalizar aí, Ayrton, lá o seu. Não, agradeço a todos aí, o webinar foi um sucesso, eu acho que a gente conseguiu atender aí a expectativa. Valeu, pessoal, muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, pessoal, tchau, tchau. Obrigado, bom dia.